E a treta no Flamengo, hein? Pedro resolveu se pronunciar após Filipe Luís ter exposto o jogador na mídia. Ele conversou com os colegas. Os jogadores não concordam com isso, pô. O jogador não gosta de treinador traíra. Está me consumindo nesses dias a dia que eu tô vendo um montão de gente de falar. É isso aí, Filipe Luís, isso que é profissionalismo, tem que cobrar mesmo. Vocês sabem o que aconteceu? Vamos direto ao ponto, entender a verdade por trás da reunião entre Pedro e o elenco do Flamengo finalmente veio à tona. E o clima nos bastidores ficou pesado. Ele conversou com os colegas de elenco, não houve ou não teria havido um pedido formal de desculpas por parte do Pedro, mas ele quis expor aos colegas as versões dele, o lado dele, né, de tudo isso que aconteceu na semana passada. O Filipe Luís realmente não estava presente nesse momento da reunião do Pedro com os jogadores, mas claro, Filipe Luís e Pedro estiveram juntos no campo porque o Pedro treinou normalmente com o restante do elenco aqui no Ninho do Urubu. Foram palavras realmente muito duras, né? Uma cena verdadeiramente inusitada assim no futebol brasileiro, né? E a gente também sabe que não repercutiu bem, obviamente, né, entre os agentes, empresários do Pedro. O Pedro tem mais de um agente, mais de um empresário, e um deles, pelo menos, chegou a explicitar um desejo ou uma intenção do Pedro de repente até deixar o clube. Eu vou usar as palavras do Filipe Luís para falar sobre os dois. Lamentável. Chega a beirar o ridículo. E desnecessário todo esse tumulto, essa crise gerada por eles mesmos. Flamengo é o líder do campeonato, fez um Mundial muito bom, né? É dito e falado por todos nós o melhor elenco sul-americano. Torcida, né, vive um momento muito bom com o clube, mesmo não tendo conquistas, ou de repente não avançou no Mundial, houve um pouco de cobrança em cima do trabalho ou a maneira de escalar e de se comportar como o Bayern de Munique em cima do Filipe Luís, houve a cobrança em cima do Pedro. É normal, a imprensa cobra, o torcedor cobra, que sempre quer mais de quem pode dar mais. E uma crítica minha vai ao departamento de futebol, ao diretor José Boto. Não veio para administrar tudo isso? Opa! O BAP, presidente do clube, ganha a eleição e diz que vai profissionalizar o clube, porque o clube estava com muito amador, e faz uma limpeza geral no clube, e traz o Boto como, aqui ó, toma aqui a chave do CT de treinamento do futebol do Flamengo e vamos lá, gestão profissional. Eu estou vendo muitos elogios ao comportamento do Filipe Luís, como que se isso fosse profissionalismo, isso é uma gestão profissional, você desvalorizar a sua mercadoria, você ir numa entrevista coletiva e expor aquilo que aconteceu internamente. Não houve nenhum conflito do Pedro com o Filipe Luís num jogo, numa substituição, uma coisa clara para o torcedor e para a imprensa, que merecia-se uma resposta. Não houve. Tem muito disse-me disse, tem muito X9, tem muito vazamento, mas explícito que ficou para todo mundo. Olha que discussão do Pedro com o Filipe Luís. Como aconteceu do Filipe Luís com o Gabigol? Vocês lembram? Foi. Aquele bate-boca durante um jogo? Ali foi em campo. Aí você tem que vir a público. Olha, aconteceu isso, nosso bate-boca foi isso. E não foi isso que aconteceu. O Filipe Luís passou o pano na coletiva. Não, essa coisa que a gente vai resolver internamente e tal. E por que com o Pedro foi um comportamento diferente? Por quê? Se foi uma coisa ali. Ah, por quê? Porque a torcida estava cobrando porque não colocou o Pedro? Porque a imprensa estava reclamando? Porque amadorismo de vazar WhatsApp de conversa que vai vender? Então, isso tudo começa com uma gestão inicial do Boto e do BAP ruim. Que não... A função deles é essa, o William. A função deles é administrar os problemas e não deixar vazar. E não deixar isso tomar conta de uma atmosfera que estava ótima, não tinha problema nenhum no Flamengo. O Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Segundo, para mim, o Pedro sempre foi um jogador que nunca vi problema, tomou um tapa aí da orelha de um cara ainda, de uma comissão técnica.
Lembram disso? O treinador continua ainda, né? O cara que machucou o joelho ficou 1 ano treinando, voltou fazendo gols pra caramba. O cara que disputou a Copa do Mundo bateu o pênalti enquanto o Neymar não bateu o pênalti. Ele bateu o pênalti, o Pedro. O menino que foi no estádio, ele tava realmente... Aí eu quero só falar pros ex-jogadores que são comentaristas. Muitos de vocês fazia corpo mole, derrubava treinador. Agora vem dar uma de gostoso. Olha o Felipe Luiz, que profissional. Principalmente vocês que trabalham na Globo aí, né? Porque parece que vocês que trabalham na Globo, vocês são os perfeitos. Não, muito pelo contrário. Quantas vezes eu fiquei na reserva e eu fiquei bravo e não fiz o coletivo do jeito que tinha que fazer. Eu tô falando de mim. E a maioria, assim, 99%. Sabe quem não é assim? Aquele que não joga. O reserva do reserva. Que esse é o traíra. Esse é o cara que fica lá só para ganhar bicho. Esse é o cara para ganhar os 25% do bicho. Esse é o cara para compor o elenco. Agora, pera um pouquinho, o treinador que chega, chama o cara de ridículo, expõe a família do cara, expõe todo mundo, porque numa semana ele não treinou aquilo que tinha que treinar. Por que está treinando hoje? Por que treinou hoje? E mais, vou dizer para você o que vai acontecer com você, Felipe Luiz. Quando você sair da Copa do Brasil, que é mata-mata, quando você sair da Libertadores, você perde o emprego. E o Pedro não. Você vai ver só, porque jogador não gosta de treinador traíra. Isso é o que eu penso. Mas lá no dia a dia, como é que vai ser a convivência do Pedro com o Felipe Luiz? Há menos de 2 anos, estamos jogando junto. O Felipe Luiz já teve problema com o Gabigol, agora com o Pedro. Eu achava que esse assunto tinha que ser resolvido internamente com o Boto lá dentro, não precisava expor aquela entrevista para nós aqui que tá trabalhando. Sincerão, principalmente dentro do Flamengo, eu tive a oportunidade de passar aí rapidinho, vim deixar esse clube rico, só vale se estiver ganhando. Vai ter convivência. Pedro é um atleta em atividade, é um jogador diferenciado, machucou jogando na seleção brasileira, no treino, foi à Copa do Mundo, né? Tem amigos dentro do grupo. Não é possível que o Pedro não tenha ali um grupo de 35 jogadores, o Pedro seja odiado por todos. Se for, ele está frito. E se ele tem companheiros, a exposição... É porque eu só vi entrevista toda ontem à noite. Eu peguei trechos da entrevista. Ontem eu vi ela toda. O Felipe Luiz pegou pesado demais, cara. É muito... Não, é porque eu trabalhei na Europa, não sei o quê. Não é assim também não. Na Europa não é assim, não. Não é assim não. O Mourinho de vez em quando dá um xilique com o outro, mas não é assim não. Há um respeito maior. E eu te falo mais, os jogadores não concordam com isso, pô. Porque foi com o Pedro, pode ser com o outro amanhã. E o Felipe Luiz é um treinador. Ele pode viver um mau momento. O Felipe Luiz ganha 2 Libertadores, ele sai do jogo nas 2 Libertadores. Ele é substituído nas 2. Sabe? Os companheiros correm um pelo outro. Ele machuca nas 2 finais da Libertadores. A carreira foi brilhante, é um cara que se comportou bem tudo, mas teve seus erros também. Não foi que foi mil, agora quer colocar as palavras ser o dono do mundo. Isso é muito bom aqui. Eu vejo os programas de programa. Da hora, entrevista correta, ninguém nunca fez isso. Manda outro. Não tem um resultado pra tu ver o que vai estourar. O Flamengo que não ganhasse. Eu duvido se o Flamengo não ganha do São Paulo, ia ser dessa pegada aí. E é um patrimônio do clube, é um patrimônio que não é barato, Pedro, pô. Pedro é um jogador caro de seleção. Eu achei que você pode resolver internamente, chamar no eixo na frente de todo mundo, sentar. Não sei se já havia. Os piores números da semana foi o do Pedro. Eu duvido que o Guardiola nunca fez isso, Klopp nunca fez isso, o Mourinho nunca fez isso, pô. Me fala aí, tenta lembrar aí um atleta que o Guardiola foi, publicamente expôs. Eu vi o Xavi uma vez reclamando que o Dembélé ele tinha problema, a diretoria do Barcelona, que ele tinha problema de ficar jogando PlayStation. Até de madrugada, a madrugada inteira. A madrugada toda, e tinha que mandar buscar ele no treino. Mas uma entrevista dessa aí eu não vi nenhum treinador europeu fazer, não, pô. E aí, fãs de esporte, agora eu quero saber de você. O Pedro fez certo em se reunir com os companheiros e se explicar? Ou já passou da hora dele buscar um novo rumo fora do Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião sincera. Vou fixar os melhores pra geral ver. E claro, se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like pra fortalecer o nosso conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima.